Maravilha, Charles. A primeira pergunta aqui é da Magda. Mostra como montar ordens OCO ou ordens OCO, né? Comecei a utilizar a Trader Evolution há 2 dias e tenho gostado muito, né? Ela também Tá. complementa, ou se tem algum vídeo que eu possa assistir sobre montagem de estratégia no Trader Evolution. Charles, já adiantando esse complemento da Magda, Magda, existem algumas playlists, tá, no nosso canal mesmo, que você pode acompanhar, que tem todo o passo a passo, desde os primeiros passos da plataforma, né? Desde os primeiros passos da plataforma ao configuração mais avançada, tá? Então você pode seguir, clicar lá na playlist do YouTube que você vai ter todo esse passo a passo de como configurar a sua área de trabalho, como entender cada ferramenta, como utilizar cada ferramenta, tá? Isso tem na nossa playlist. Agora, como trabalhar com ordens OCO, o Charles vai mostrar para a gente aqui na prática. Tá, beleza. Antes de falar qualquer coisa, eu lembro que qualquer coisa que vocês verem nos nossos vídeos, não pratiquem em conta real. Vão para a conta real quando vocês estiverem aptos e se achando autossuficientes em fazer aquilo na conta real. Para isso, nós temos a conta demo. Muito importante treinamento em conta demo, ok? Muito bem. Sem dúvida. As ordens OCO são as ordens na qual, quando você colocar ordens, você vai colocá-las sempre pareadas. Uma sempre acima do preço e outra abaixo. Ou vice-versa. Você pode colocar primeiro abaixo e depois acima. Qual é a característica dessas ordens? Pensa que elas estão ligadas por um cordão. E o que acontecer com a uma faz com que a outra desapareça, independente do acontecimento. Por exemplo, se eu colocar uma ordem e ela for preenchida, a irmã gêmea dela vai ser cancelada. Se essa foi cancelada, a irmã gêmea também vai ser cancelada. Elas jamais serão executadas ao mesmo tempo. Tá? Pode acontecer, se você colocar umas ordens OCO muito próximas mesmo, tá? E o mercado estiver super nervoso, antes de elas serem canceladas, as duas serem executadas. Mas é uma situação extremamente rara e eu nunca vi até acontecer hoje, mas a gente alerta sobre as ordens curtas nesse ponto, ok? Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Para mim colocar ordens, eu tenho que habilitar o mouse, porque as ordens OCO, elas não são posições, elas são ordens pendentes que você coloca. De duas maneiras. Ou eu habilito o mouse, e a partir deste ponto, qualquer clique que eu der no gráfico é para o mouse. Por isso é importante que, se você não tiver configurações, confirmações habilitadas, significa que se eu clicar no gráfico, a ordem é enviada sem choro. Eu vou pegar, clicar e enviar. Se eu tiver a confirmação de colocação da ordem, por exemplo, antes dela enviar, o sistema pergunta, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a questão de que quando eu colocar a negociação direto com o mouse. Para que isso não aconteça, de eu dar um clique mesmo sem a confirmação e ele enviar a ordem, eu vou remover e notem, eu tenho uma bordinha azul em redor dessa janela, desse painel aqui, ó. Isso significa que o foco do meu teclado, as teclas estão chegando nesse painel. Se eu teclar o Ctrl e manter pressionado, ó, eu vou soltar, coloquei. Aquela bolinha que gira ali é quando eu solto o Ctrl, tá? Então, se eu apertei e manter pressionado, a partir desse momento, o mouse não está trabalhando mais para o gráfico, ele está trabalhando para as ordens. E nesse caso, se eu colocar a ordem, ele vai executar. Notem que eu tenho o que aqui, ó? Uma ordem simples com a validade do dia de 100 ações. Ordem simples. Então, significa que eu vou colocar só uma ordem e acabou. Eu posso colocar uma segunda, uma terceira, uma quarta, clicando várias vezes, mas cada clique, uma ordem. Eu agora vou colocar uma ordem OCO, onde uma cancela a outra. Eu passei para OCO, deixa eu voltar para simples. Notem primeiro no mouse, compra stop, venda limit e só. Eu vou passar para OCO e a primeira modificação que a gente vê, e é uma segunda indicação visível que você modificou a forma da ordem, é que apareceu 1,
de 2 ali embaixo. Eu tenho que escolher 2 pontos para mim colocar 2 ordens. Então, eu vou colocar em cima. Eu posso escolher uma venda limite ou uma compra limite. Olha o 1/2, o que vai acontecer quando eu colocar minha venda limite. Ele colocou 2/2 e desapareceu o helpzinho do lado do mouse. Eu estou com o botão Ctrl pressionado direto, eu não soltei. Notem que, apesar de aparecer aquilo ali, o botão vermelho e azul do mouse continuam na cor. O que significa isso? Que eu não posso colocar a segunda ordem aqui, porque eu coloquei acima do preço que está na linha amarela. Notem, vou passar para baixo do preço, o que vai acontecer? Apareceu de novo para mim colocar a segunda aqui embaixo. Então, eu vou dar o meu segundo clique, automaticamente ele colocou as minhas 2 ordens e elas são ligadas. Como é que eu sei que elas são ligadas? Notem que do lado da bandejinha aqui, que seria um carrinho de compras, tem 2 elos de corrente. Significa que elas estão ligadas, essas duas, e tem uma linha aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha ligando as duas aqui? Significa que elas são uma ordem OCO. Agora, segundo eu falei, e de acordo com o que eu falei também, se eu fizer alguma coisa com uma dessas ordens, por exemplo, ela for preenchida, ou eu cancelar ela, que é o que eu vou fazer aqui, notem o que vai acontecer com a ordem aqui embaixo. Ela automaticamente sumiu com as duas. Então, é isso que seria a ordem OCO, e é assim que trabalha com ela no gráfico. A gente pode ter ordens OCO no Scalper também, mas quando a gente falar do Scalper, eu mostro certinho como é que funciona lá, ok?